Você que é crente, não fique mal. Não vamos falar mal de crente. A gente só vai falar de crente. E para as pessoas que não gostam de ouvir falar sobre religião, a gente não vai falar de religião, tá? A gente vai falar não especificamente de religião, mas mais de como a divisão, a gente estava falando de divisões de estilos, né? A gente fala bastante disso aqui no canal. Existem algumas divisões que são mais complicadas do que outras. Existem algumas fendas que não são fendas. É aquele baita Grand Canyon mesmo, assim, né? O, meu Deus do céu, Vale do Paraíba o bagulho, assim. Né? Uma distância absoluta. Eu tô falando isso por quê? Porque eu não acho que a gente deve ser combativo, de certa forma. Eu acho sempre que a gente precisa dialogar. Quando a gente tá falando de música. E quando a gente não tá falando com nazi ou facho. Não existe diálogo com nazi, facho, extrema-direita, bolsonarista. Por favor, essas pessoas, essas classes não estão inclusas quando eu digo debate, diálogo e tudo mais. No entanto, eu acho que a gente precisa, enquanto comunistas, dialogar, saber dialogar com a galera que é da religião. Se a gente não tem esse diálogo, a gente, de novo, gente. Porra, a maior parte da população brasileira, ela é, assim, cristã. E boa parte dessa população cristã é evangélica. Se a gente não conseguir dialogar, o que acontece é o que vem acontecendo desde sempre. Diálogo com essa galera, conversa com a galera da igreja, sempre é muito difícil pra gente que é comunista. Por quê? Porque existe uma coisa que ninguém nunca disse. Só que alguém leu muito, muito, muito mal um texto do Marx. E quem leu muito mal esse texto achou bom sair dizendo que o Marx falou que a religião é o ópio do povo, como se alguém que fosse da religião fosse só mais um drogado. E é lógico que não se trata disso. Nem no Marx a discussão é essa. Então aqui, eu não vou endossar uma posição que fale mal da religião em si, não se trata disso. E como falei, lá no próprio pensamento do Carlinho, nosso brother, nosso querido, nosso amado, tá ligado? Ele mesmo não via dessa forma. Essa divisão não existe. A gente precisa saber dialogar. Tá ligado? Precisa. A gente precisa. Porque não se trata de ser o ópio do povo nem pra ele, lá na época dele, nem pra gente aqui. E sim, é um traço cultural. É um elemento de cultura. Tá ligado? Do nosso povo, da nossa população. Porra, mas eu tenho várias restrições a essa cultura. Eu também tenho. Várias, pra não falar todas. Eu tenho uma série de questões em relação a várias religiões conservadoras aqui no país, que são religiões que, por exemplo, proíbem a mulher de cortar cabelo, de usar calça. Isso é muito comum. Não é uma igreja que proíbe. Não é duas. É tipo várias, assim. E esse tipo de costume, ele... Como é que eu posso dizer? Ele ajuda pra segregar o nosso lado, trabalhador a trabalhadora, tá ligado? Mas faz parte, é o que o Afonso Victor colocou, faz parte da identidade da pessoa. O traço religioso, por conta da moralidade, muitas vezes dita o que aquela pessoa faz, o que aquela pessoa vê, como aquela pessoa fala, as escolhas que ela tem, de palavras mesmo, saca? Tipo, não falo palavrão porque creio em Deus, acho que isso é um problema. Tipo isso, saca? Todos os hábitos daquela pessoa cotidianos, visto que religião é meio que uma filosofia de vida, vão ali exprimir esse contato que a pessoa tem com a religião. Em tudo vai ter Deus. Em tudo vai ter a manifestação do espiritual. Vocês já devem ter lidado muitas vezes, e eu lidei com isso muitas vezes, de pessoas que são comunistas, pessoas que até às vezes não têm uma proximidade com a religião judaico-cristã, mas usam terminologias e acreditam e usam isso como traços de personalidade. Coisas como, por exemplo, como a própria crença em Deus, a crença em destino, a crença em outros aspectos, né, da espiritualidade, como, por exemplo, a gente tem o fato da astrologia. Tudo isso, às vezes fica
É muito difícil eu vir aqui e falar, eu, enquanto uma pessoa que ali, né, assisti as minhas taxas de Richard Dawkins e pirula da vida, e durante muito tempo enraizei isso muito, de ser pseudociência e tudo mais. Tudo bem eu entender isso do meu ponto de vista, mas eu não posso entender que vocês aí no chat tenham a mesma leitura. E é por isso que eu acho que o diálogo não pode ser esquecido. A gente sempre tem que saber dialogar, porque são coisas que não vão dividir a gente enquanto trabalhadores. Gosto musical não tem que mudar o lado que eu tô da greve, o lado que eu tô da reivindicação, da luta, da organização. Tá ligado? É pra ser uma parada de tipo, mano, braço dado, todo mundo junto, ombro a ombro, caminhando pra um lugar só. O gol é pra um lado só. Todo mundo ali, mano, no trampo, e não interessa se você é crente ou não. Todo mundo aqui é trabalhador, velho. Ponto. Só que a nossa, digamos assim, o fato de sermos trabalhadores não é suficiente na visão de quem tá na religião, muitas vezes, pra explicar, pra dar conta de contextos, sei lá, contextos metafísicos, espirituais e tudo mais, além do que a gente sabe que isso não chega nas pessoas. Eu fui descobrir comunismo muito mais velho. O que chega pra gente é uma ideia completamente deturpada do que é o comunismo. Veja bem, eu sou o tipo de cara que acredita que, mano, tem muitas alas da religião, de líderes religiosos, inclusive, que tem um puta diálogo com a esquerda. Desde a teologia da libertação, até uma galera agora na eleição de 2018, 2022, que se colocou contra a posição bolsonarista. Tá ligado? Tem, mano. Pra caralho. E aí tem um outro ponto, o próprio Júlio Lancelotti, perfeito, obrigado, Léo. E aí tem um outro ponto. A gente vai perder a chance de dialogar com essa galera? Porra, não! Não! Não vamos perder essa chance. Vamos tentar conversar, vamos tentar dialogar. Porque quem tá do meu lado é trabalhador, é trabalhadora. É todo mundo mesma classe, velho. Então, mano, é isso, a gente tem que se juntar. A minha intenção aqui, nesse vídeo, não é atacar essas pessoas ou a crença delas, mas é mostrar pra vocês o quanto o assunto da música é confuso pra quem tá dentro da religião. O como essa relação entre música, mercado e especialmente juventude, ela é conflituosa e ela é sim o cerne, o núcleo de muitos preconceitos que essas pessoas vão levar pro resto da vida. Como, por exemplo, músicas que falam de sexo. Eu não posso ouvir porque é coisa de Deus. Então, começou música que fala de sexo, eu tenho que tapar meu ouvido, eu tenho que ir embora. Eu tenho que tratar aquele tema como um tabu por conta da minha religiosidade. Isso é algo que todos os caras que se colocaram do lado esquerdo da luta e eram religiosos, todos eles, olham pra isso e dão risada. Tipo, não, isso não derruba minha fé. O fato de eu, sei lá, o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, quantas vezes será que ele não ouviu funk na vida? Duvido que ele era um cara que, tipo, sei lá, ouviu alguém falar, nossa, essas baixarias, essa juventude perdida de hoje em dia. Não, truta, ele sabe dialogar. Saca? A gente não tem que ter essa postura. E essa postura, de novo, ela é confusa pra galera da religião. Esse vídeo vem trazer um pouco dessa confusão pra gente ver junto. Tudo bem? Eu acho que tudo aquilo que é poesia... Importante, né? Preto no Branco comenta a conexão cristã com a música. Vamos voltar pra pergunta dela. É a senhorita musical. Mas pra você, o que você enxerga? O que o cristão pode cantar? Vamos numa... Eu acho que tudo aquilo que é poesia e não fere a tua fé, não fala contra aquilo que você crê. Imagino que seja o coletivo de músicos, o Preto no Branco. Fica mais claro? Eu acho que não dá pra cantar que ela desce e ela sobe. Acho que não... Isso me incomodava. Eu me senti escravo do sistema. Tipo assim, as escamas caíram. Eu falei, mano, isso aqui não é a minha verdade. Perceba que ele, pra alguém que tá dentro da religião,
O que esse cara tá falando é, eu tive que mudar a minha postura. Entender que aquilo não era pra mim, não era bom pra mim, é o que ele tá dizendo. Moralismo. Eu não É fui isso. criado pra isso. Tipo, É uma banda gospel. educado, porque todo som que meu pai, tipo assim, não era isso aqui. Então ver esse peso assim, tipo assim, é isso mesmo? Pega a influência de Fazendo black isso music, mesmo? pode crer. Assim, até quando eu vou, tipo, Cantar quando tendo acredita. como... Eu acho que até mais, assim, a gente fala de coisas assim, mas não dá pra cantar, por exemplo. Não vou falar então de música, que todo mundo já entende que a gente tá falando de funk, mas tem coisa que parece inofensiva e que fere também. Mas não dá pra cantar, por exemplo, que ela foi embora e não sei o quê. Adultério, coisa de adultério, traição. e- Como eu canto isso? E agora? Então, ó, existe aí, ele tá se referindo ao funk, sim. E eu acho maneiro pra caralho também. Eu acho maneiro pra caralho. Mas eu acho que aí, na leitura... exatamente, lembrando da dicotomia coisas do mundo, coisas da igreja. Perfeito. O que eu enxergo aqui é... Percebe como o pensamento é binário? Como a coisa é tipo, não, tem esse lado aqui e tem esse lado aqui. E eu vou ficar do lado correto? Fundamentalismo com skin jovem, sim. E aí, tipo... A permissão de cantar um repertório é uma coisa que, assim... É meio bizarro pra gente pensar isso de uma forma mais direta, né? Pra gente que, enfim, não tem essas amarras. Mas como a galera coloca aqui, a gente percebe que sim, tem dois lados. Existe um lado que é o lado da carne, um lado do mundo, um lado profano e um lado sacro. Com isso, na minha opinião, existe um problema grande dentro do meio gospel. O primeiro ponto é esse. Essa dicotomia, por exemplo, que ele está colocando, ela é uma dicotomia que ela é seletiva. Porque, veja bem, já falaram aí que eles têm referências de black music. Quantas músicas de black music são músicas que se referem ao adultério, por exemplo? E até que ponto eles não estão... Eles estão compactuando com o adultério de alguma forma, quando você canta sobre ele. Até que ponto... ofende a fé que você tem perante a Deus, né? Até que ponto isso tá em jogo ali? Pro cara que tá se apresentando com música gospel. Esse muro é uma das principais barreiras que a gente tem pra chegar do lado de lá. Nós somos do profano. A gente é do profano. Eles, não. Mas a gente, sim. Como se eles não profanassem na vida. Isso é uma coisa que me incomoda. Do diálogo aqui, né? Adultério, coisa de adultério. Billie Jean, boa. Como eu canto isso? Billie Jean é um excelente exemplo, aliás, Pepa. Obrigado, viu? Billie Jean é um excelente exemplo. De uma música que... Nossa, tem muita coisa ali pra decupar. E que eu sei que influencia essas pessoas. Que provavelmente a gente vai ouvir essas pessoas cantando em algum momento. Fazendo referência. Esse tipo de coisa. Agora eu vou num bar, vou tomar todas pra afogar as minhas mágoas. E ao isso, mesmo né? tempo eu entendo Não posso. que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Tipo assim, eu acho, com relação aos ritmos, tipo assim, seja no funk, seja no pagodão da... Até porque a nossa verdade musical dentro A do gente não Preto no Branco, demoniza gêneros. a gente... Ó, isso é legal. Isso é uma postura legal. Isso é interessante. Isso é raro. Quando a gente viu o vídeo com a Aposan, é um péssimo termo. Profano é horrível. Quando a gente viu o vídeo com a Aposan, era o contrário. A célula do funk invocava o demônio do sexo, que fazia com que todas as mulheres da vila quiserem ficar com os caras casados. Aqui a gente não ouve isso. Aqui a gente tá ouvindo uma pessoa falando, a gente respeita o som. Isso é o começo dessa discussão. Tem uma abertura aí. E com isso, o interessante desse vídeo é mostrar que não há um veredito entre a galera. E por isso que eu acho que a gente consegue penetrar e trocar ideia. Porque não existe uma verdade absoluta. Nem eles sabem dizer exatamente onde é que estão as linhas. Secular ao invés de profano. Sim, tem gente que prefere secular. E
nem eles percebem exatamente aonde tá tudo isso. Porque, de fato, não demonizamos estilos. Mas também existem pessoas no gospel que demonizam estilos. Ou seja, tem espaço pra gente chegar e trocar ideia. Se não tivesse, fosse todo chapadão, muro, beleza, mas não é. Tem espaço pra gente chegar e trocar ideia. Opa. Sempre faz de tudo, assim. Tem essa abertura, a gente... Eu sou da Bahia, então, tipo assim, eu já carrego isso aqui no meu subconsciente. Tá rolando um batuque agora. E A gente fala que a mente dele é percussiva, toda hora tá. Não, porque a gente tem isso. Eu ia pra escola, o que é que a gente faz no fundo do ônibus? Cantando. Batuque. A gente batuca e isso já tá... Enraizado. Então, E aí é doido isso. Se liga. O que o cara tá falando é... Ele passou por um processo difícil, provavelmente, na igreja. Que foi de conseguir entender e fazer essas duas coisas dialogarem. E isso fez com que esse cara tivesse um pensamento mais aberto em relação à música. E isso é do caralho. Porque é um cara que tá dentro da igreja que olha pra coisa de uma forma mais aberta. Tô julgando por esse corte, tá? E, de novo, isso deve ser um puta embate pra quem tá vivendo isso, né? Pra quem tá no meio disso. se você usa isso pra glória de Deus, tá tudo E o certo. Espírito Santo também te sinaliza. Com certeza. E aí é lógico, ela vai puxar pro moralismo forte. Mas veja que a fala dele não foi necessariamente moralista. A ideia da fala dele é uma ideia... Do jeito que ele tá falando, consegue colocar ali, é meio que uma ideia mais inclusiva. Uma ideia de tipo, não vamos debater isso, mano. Não faz sentido a gente debater essas treta. Eu sou baiano, velho. Eu vou ficar me perdendo nesse debate? Saca? Só que aí rola... Não, mas o Espírito Santo vai interferir. Tem coisas que o Espírito Santo vai interferir. E aí o que o cara tá falando, tipo, não, mas isso, né, isso faz parte do que tá ao meu redor ali e tal, do que eu tô construindo. Tudo bem. Tipo de batuque, você pode estar ouvindo um batuque que você fala, opa, esse daí Sim. não é de... Até Ó, isso aqui, todo mundo vai concordar. E aí, pra mim, tem um problema. É muito sintomático que o problema venha dela, mas ainda assim tem um problema nesse um raciocínio. tipo de batuque, você pode estar ouvindo um batuque que você fala, opa, esse daí Sim. não é de Deus. Sim. Esse, né? O que é um batuque de Deus? Fica a dúvida aí pro chat. O que é um batuque de Deus? Isso, obrigado, raca de esquerda. Isso é racista. Isso é racista. É isso, ó, que o comunista de Xiaomi falou aí, ó. Esse é um pensamento que tem que ser combatido. Tá errado isso. Não tem essa tipo de batuque. O cara acabou de dizer... É racismo puro, sim, racismo puro. O cara acabou de dizer exatamente o inverso. Aqui, eles estão sendo entrevistados num programa grande e tal. O diabo é o pai do batuque, com certeza. Beleza. Eles não vão ser combativos, imagino. Mas, velho, o que o cara acabou de dizer é que na cabeça dele não existe essa amarra. Ela vai, reexplica o que o cara fala, soltando ainda o... Tem batuque que não. Aí isso me lembra, sabe, de quem? Do Aposan, no vídeo que a gente viu, em que ele falava que na África era magia negra. Vocês se lembram disso? Quem não se lembra, vai lá no meu YouTube. Pra não ficar treta, ele concordou pra não ficar treta. Eu acredito que tenha sido isso, porque a opinião dele é muito contrária a isso. E não só dele, dos outros também. Os outros acabaram de falar. A menina acabou de falar. Falou, a gente não se apega a estilo. A gente não condena estilo. Aí a Karina Bach vai e fala o quê? Ah, mas... né? Nem todo batuque. Exatamente, Jesus Careca. Ela tá puxando a discussão para um lado mais moralista. Favorecendo uma visão moralista nesse tipo de coisa. Que a gente sabe que existe dentro da igreja. Mas, de novo, do lado de cá do microfone, não tem. É aí que tá a questão, saca? Do lado de cá, ó. Não tem isso. Do lado de cá, percebe-se a contradição. Né?
Isso, pra mim, é muito importante de a gente perceber. Não tá na boca deles isso. Eles concordam, beleza. Pode ser porque eles acreditam realmente nisso, beleza. Mas assim, por esse pequeno papo, já ficou muito claro. De um lado, eles falando, tem questões? Tem questões. A gente tem dúvidas nisso? A gente tem várias. A gente tem resposta pra tudo isso? Não, não tem. A gente tem respostas particulares, mas a gente conseguiu entrar num consenso. O consenso é, a gente não vai ficar, sei lá, a gente não vai ficar taxando estilo de música. Mas nem todo batuque. Mas não é exatamente essa visão cristã da coisa? Não existe o cristianismo sem o algoz, sem algo material pra demonizar. Então, existe, Vandervan, porque existem linhagens dentro da religião que olham pra fora disso. Teologia da libertação é uma delas, mas tiveram alguns pastores, eu não vou ter boa memória porque eu não sou religioso. Mas a galera que é evangélica tem um monte de nome de pastor, padre, a galera que, o próprio Júlio, mas uma série de pessoas que observam a religião de um jeito mais progressista e que não necessariamente vão se contrapor a uma luta entre trabalhadores e burgueses. Saca? Isso não é a totalidade da religião. É a maioria. É a maioria. Com toda certeza. É a maioria. Esmagadora? Ah, esmagadora maioria. Boa parte da maioria. Mas também, a maioria dos trabalhadores há um tempo atrás aí não sabia nem o que era lutar contra a burguesia. A gente foi trocando ideia, foi aprendendo, foi lutando contra ditames e moralismos burgueses, foi se entendendo como classe e beleza, hoje a gente tem organização. Estamos crescendo, estamos crescendo. Chegamos lá? Ainda não. Mas a gente está conseguindo se organizar. Mano, em Cuba, no Chile... Isso foi extrema... Tipo, no Chile, teve padre que fechou lá. Na Argentina teve esse problema também. Mas tinha gente da religião que falava contra. Que se colocava contra. Que fazia coisa pra ajudar a gente que era perseguida pelo Estado. No caso do Pinochet, por exemplo. Do Videla. Se você não demonizar tudo, acaba por não ser identificado como cristão. Pois é, então. E é esse o ponto. Essa galera não demoniza. Isso que me interessa. Essa galera não tem voz dentro da igreja hoje, é esse o ponto. A gente precisa organizar e não desistir. Abrir mão da discussão talvez seja o pior problema pra gente. A gente não pode. A gente, na minha opinião, abrir mão é o que a gente não pode fazer, mano. Trabalhador ajuda trabalhador. Abrir mão a gente nunca vai abrir. E a gente também nunca vai se abrir pro capital, tá ligado? Simples assim. O meu interesse são nas pessoas, tá ligado? Muito mais do que no programa, no que ela tá falando, são nessas pessoas aqui. Eu quero trocar ideia com eles. Saca? Eu quero bater esse papo, porra. Porque eu sei que é um papo que vai valer a pena. Entende o que eu quero dizer? Eu não sei se eu tô sendo muito louco aqui, se vocês vão me achar com cara de apologista. Pré-divisão muito do movimento comunista veio com cristãos, por exemplo. Jesus Careca, muito obrigado de novo. Esse chat é maravilhoso. Maravilhoso. Porra, imagina se sentar pra trocar ideia com essa galera. Essa galera pensa diferente, mano. Eu não tô interessado em trocar ideia com a Karina Bach. Mas, mano, eu preciso pegar o nome dos três aqui. Ah, não tem o nome dos três, né? Ah, aqui tem, ó. Convidado, preto no branco. Luan Freitas, Fadi e Silas Simões. Sintam-se convidados a participar aqui, mano. O Maestro colocou uma coisa legal ali. A Laura Sabino fala sobre religião de uma forma interessante, dialogando bem com a periferia também. A leitura da Laura é uma leitura que eu gosto, que não é uma leitura de virar as costas. A leitura do Luigi é uma leitura que eu gosto muito, que também não é a leitura de virar as costas. De se colocar como, não, vocês são inimigos. Esse tipo de postura leva em consideração que a religião está na periferia. Na vida do trabalhador. Tá ligado? Sim, o crente fechado também pode se dispor a ouvir o que o outro evangélico tem a ouvir, né? Se a gente conseguir chegar num evangélico que já tem uma perspectiva mais contestadora, a gente talvez chegue num cara fechado. É isso, mano. Topo de funil. Esse tipo de diálogo, poxa vida, é muito enriquecedor e é uma chance que, de novo, ninguém tem. Só nós.
Não tem isso, velho. Isso é muito música. É uma parada que tem... O cara, ele é obrigado. O cara quer tirar esse groove. O batera, o teclado. Todo mundo vai ser obrigado a entrar em contato com alguma coisa de música que não vem da igreja. Se tem uma coisa que eu queria passar na live de hoje, era o diálogo não é impossível. Porque tem um ponto de conexão. E esse ponto de conexão é o musical. Através da música eles não conseguem louvar a Deus. Tocando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eles não conseguem falar Deus é lindo. Então se pra gente é cringe ouvir as letras, pensando no groove, é mundana. E essa é a abertura, exato. Música é a língua universal, exato. Isso é uma coisa que a gente nunca pode perder. Porque é isso que a indústria cultural rouba da gente. A indústria cultural passa pra gente a ideia de que a gente tem que observar as coisas como sendo extremamente segmentadas, divididas e encaixadas, como se elas nunca se conectassem, quando na verdade isso é só indústria cultural. Esse é o ponto dessa live, da live de hoje. A minha ideia não é necessariamente... Eles usam o acorde do demônio em alguma música sem querer. Não tem esse acorde, né, Gabriel? Tem a parada do trítono, assim, mas tipo... Não tem muito... Esse acorde não tem. Mas usar trítono usa pra caralho. E gente que vem do rock meio que foi treinada a ver isso como cringe também, né? Total, existe um condicionamento. Pra quem vem do rock e quem vem do metal. Quando eu falei lá no vídeo do metal que metaleiro tinha a pegada de ser contra tudo e todos, a religião é o primeiro alvo. É o alvo mais forte, porque é o choque mais direto. Tá ligado? É um soco na cara, assim. Mesmo. Então tem o choque. Foda, pesado, assim. E a gente precisa, às vezes, dar uma respirada pra depois, né, seguir o caminho. E sim, o trítono tem vários dos acordes que a gente ouviu aí pra caralho, assim. Todo dominante vai ter um trítono aí. Sempre escutei isso na minha formação musical e falam que as primeiras formas de comunicação entre povos foi através de músicas. Não sei se tem prova histórica, mas escutei. Através de música é muito difícil, né? Porque música é uma organização direta e intencional dos sons para transmissão de mensagem e comunicação. E dizer que isso tá dentro da comunicação, sei lá, primitiva do ser humano é complicado porque é difícil você dizer até que ponto aquela forma de comunicação poderia ser desenvolvida para aquilo estar numa base primitiva, entende? Tipo, na linguagem falada mesmo, tem muito ali de algo que possa ser sonoro musicalmente, mas é muito difícil de você delimitar, até porque tem pouca base histórica. Sim, foi repassado em forma de cantos. Isso sim, isso sim, isso sim. A UP trabalha com os evangélicos. Obrigado, Daniel. O meu apreço pela UP, ele vem também muito por conta disso, sabia? Eu gosto muito da UP, exatamente porque eu acho que a UP consegue, e eu não tô fazendo nenhuma comparação a outros partidos comunistas, eu tô falando só o porquê que, pra mim, a UP é um partido interessante. Porque eu vejo a UP, em termos de pensamento mesmo, assim, eu percebo que a UP olha e lê de uma forma um pouco diferente o contexto da periferia brasileira. E eu acho isso do caralho. Eu não sou filiado a nenhum partido ainda, comunista de Xiaomi. E eu pretendo me filiar, mas ainda não fiz isso. Infelizmente, né? É uma coisa que me incomoda pra caralho. Try in the high. Chute pra caralho só antes de perceber o tema, aí brochei. Mas a história foi sim repassada em forma de cantos. É fácil pra quem vem do metal atacar a religião. A gente cresce vendo Ozzy falando do capeta. Exatamente, exatamente. Só de pensar que esse movimento vem de uma certa revolução jovem dentro das igrejas, saindo das músicas tradicionais como os católicos da RCC, tem chão pra trabalhar aí. Pô, fico feliz mesmo, assim. Que até mesmo... Eu percebi uma galera que tava meio contrária, assim, e tal, que foi entendendo o meu ponto e a gente foi chegando num ponto em comum, assim, né? Isso é muito legal, aliás. É do caralho. De, pelo menos, conseguir compartilhar e tal, pra que a gente troque essa ideia, né? Entendi, comunista de Xiaomi. Isso é muito legal mesmo, gente. Acho isso muito legal. Porque eu fico com medo de trazer esse tema, saca? Eu fico realmente com medo. Eu tenho... Pô, o Ian é meu amigo, saca? E ele endossou
Muita gente tá aqui por conta dele, veio aqui me conheceu por conta dele. Tem uma responsa, né? E eu sou comunista, marxista, leninista, eu tô junto com os meus camaradas sempre. E, porra, o Ian, camaradaço mesmo, assim. E muito disso foi ele também que me ajudou, saca? De tipo, quando a gente trocava ideia, especialmente no momento onde eu tava me radicalizando, às vezes a gente trocava ideia e eu falava pra ele da minha radicalização e ele falava, mano, já ouviu falar da UP? A UP olha de uma forma bem diferente pra periferia, assim. Talvez seja interessante pra você conhecer, assim, tal. E, porra, tá claro, né? Que existe essa proximidade. Mas, enfim, se organizem. PCB, UP, todo mundo é brother, tá todo mundo na luta. Pelo amor de Deus. De novo. Teve umas treta anterior aí, eu não quero me meter nisso, não tenho treta com ninguém. Tá todo mundo junto, mano. A dificuldade de trabalhar com evangélicos é mesmo de trabalhar com pessoas que acham que a luta é comunista. O pessoal resume evangélicos a bolsonaristas, sendo que tiveram muitas igrejas que condenaram o bolsonarismo. Igrejas grandes e tradicionais, inclusive. Perfeito. Obrigado, Juninho Dias. Seja muito bem-vindo ao chat. Não sou da Soberana ainda. Tem que fazer a campanha lá. Vocês têm que encher o saco do pessoal do recrutamento da Soberana para poder entrar na Soberana. Mas, ainda assim, eu também tenho a ideia de fazer da Rádio Guerrilha um coletivo, pra gente se organizar na Rádio Guerrilha também. Futuros. E eu não entendo. Eu não manjo e eu não sou uma pessoa que consegue organizar muito bem isso. Então é aquela coisa, né? Assim, estamos abertos pra ajuda de quem quiser nesse processo, mas enfim, eu não sou organizado ainda. A UP é a versão de massas do PCR, que por sua vez também é tão ou mais fechado que o PCB, entendi. Só pra galera entender a diferença entre vanguarda e massa, sem um juízo de valor. Perfeito. Vejam sim, música e evangélicos combinam muito. Fake de música gospel, Gui. Esse é um campo foda, boa. Fale de música gospel, beleza. Porque não tem comunista no nome, verdade. Então assim, gente, e não temos problemas com stalinistas aqui, viu? Nenhum problema. O ponto aqui então é o seguinte, tá entendido esse fato? Tá entendido esse aspecto aqui? De religião?